2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. Rosário Ataíde, 70 anos, enfermeira, atualmente reformada, tem 36 anos de atividade no Hospital São José, quer nos Hospitais Civis de Lisboa, quer no próprio Hospital São José. Hoje, o LS São José. Senhora enfermeira, o que foi para si trabalhar num hospital com 250 anos de história? Olha, esse é o tipo de pergunta que eu não sei que responda, porque quando eu comecei a trabalhar aqui, portanto era jovenzinha, tinha 20 anos, portanto não olhava propriamente à história. Eu queria a parte clínica, queria atender o melhor possível os pacientes e percebo, só tinha a noção da história do hospital quando havia efemérides e a gente vinha ao Conselho de Administração ou ia à capela e tínhamos a percepção daquilo que estava por trás, do espólio e disso tudo que São José tinha, que os hospitais civis tinham. O resto não. Queria era trabalhar, portanto, ser o máximo, em termos clínicos, o melhor possível, não é? Para os meus doentes. Portanto, é uma pergunta que eu não sei propriamente responder, a não ser nesta perspectiva. Era muito de vez em quando que eu tinha essa percepção. Mais tarde fui tendo cada vez mais a noção disso, mas na altura, quando comecei a trabalhar, não. Muito bem. O que levou à sua profissão? Qual foi o seu chamamento, digamos assim, entre aspas? Olha, é assim, também isto é completamente, é um bocado fora da caixa, porque eu não tive um chamamento. Eu sou daquelas pessoas, eu nasci em Angola e, portanto, vim em 75, na ponta aérea, com uma mão à frente e uma mão atrás. E vou parar aos Açores. O meu pai estava nos Açores e nos Açores só havia, portanto, eu provavelmente não veria a minha mãe ainda estava em Angola, portanto, eu estava convicta que se calhar não voltava a ver a minha mãe. E nos Açores, para ficar ao pé do meu pai, só havia duas coisas: sou professora primária ou enfermeira. Professora primária não, fui para a enfermagem, pronto. Não é uma coisa que me se fosse completamente estranha, porque os meus pais eram médicos, portanto há alguma coisa que me aproximou mais do que professora primária. E eu acho que Deus escreve por linhas tortas e escreve direito por linhas tortas, porque tive um percurso, nunca saí da enfermagem, nunca quis sair da enfermagem e tive hipóteses de o fazer, mas não quis. Portanto, fiz a minha carreira toda e fiz a formação, a especialidade e a carreira, os degraus em enfermagem, portanto, quis mesmo ser enfermeira no final de contas, sem saber que o queria, inicialmente. E o Hospital São José, o Hospital Suíço de Lisboa, foram a sua escola? Foram, sim, senhor. Portanto, eu embrenho-me logo à saída da escola nos Hospitais Civis de Lisboa. Nós não nos inscrevíamos na altura que eu comecei a trabalhar, alguém dos Hospitais Civis de Lisboa, nomeadamente do Chalé dos Pêssegos, ia à escola de enfermagem, porque eu fiz o curso na Rua Ravara, e era perguntado quem é que quer ir trabalhar para os Hospitais Civis de Lisboa. E a gente punha o dedo no ar e pronto, nem tratávamos de papéis, tudo aquilo era tratado pela escola e pelas pessoas dos hospitais daqui do Chalé dos Pêssegos e, portanto, eu venho parar inicialmente ao Hospital do Desterro. Eu estou 2 anos no Hospital do Desterro. É uma medicina, foi uma escola, eu acho que foi espetacular, porque quando a gente acaba o curso, temos obrigação, toda a gente pensa, temos a obrigação de ser enfermeiros, pronto, mas não somos. Nós ainda temos imenso, para aí 1 ano, 2 anos, em que precisamos de calma para incorporar tudo quanto foi do curso, todas as técnicas, ganhar traquejo, que eu chamo, ganhar mão, e ser capaz de ser um enfermeiro de corpo inteiro. Portanto, um estar na medicina para mim foi muito bom, porque me permitiu isso. Depois peço para sair da medicina e venho para São José e queria ir para a UEM. Mas, como era típico nessa altura de quem estava nos chalés dos Pêssegos, a gente podia ir para aqui e punham-nos ali. E eu fui parar ao serviço 10.
Adorei estar no serviço 10. Eu estou no serviço 10, numa altura em que estava a doutora Cristina, anestesista, portanto, que tinha imenso peso e tinha imenso prestígio, e foi muito bom. Pronto, portanto, fiz o meu percurso. Depois, não sei se quer que eu lhe conte, todos os serviços por onde passei, que são mais que muitos. Você pode nos dizer, mas Yeah, não é obrigatório. yeah. Quer dizer, ficou com alguma mágoa quando foi a extinção? Não estava no Hospital dos Desterros quando foi a extinção do Hospital dos Não, não Desterros. estava. Ficou com alguma mágoa de abandonar, ter havido a extinção do Hospital dos Desterros ou não? Eu acho que fiquei um bocadinho, porque aquilo tinha a urologia e tinha a medicina e tinha consultas externas. E, pronto, não é como o Hospital de São José, não é uma estrutura própria para o hospital. O Desterro também não era, tinha imensos problemas Logística. logísticos e de construção, etc. Pronto, é a mesma coisa que São Lázaro. Mas foi o primeiro hospital onde eu comecei a trabalhar, portanto fiquei com uma certa pena. Pronto, o serviço de medicina era enorme, tinha uma ala de homens e uma ala de mulheres, era terrível para os enfermeiros, mas era uma escola, pronto. Eu sei que a sua enfermeira passou uma parte substancial da sua carreira nas urgências do Hospital São José, no chamado Banco de São José. Exatamente. Gostaria que nos descrevesse um pouco a sua atividade, como é que era o seu dia de trabalho. Pronto. Há 2 períodos diferentes da minha estadia no serviço de urgência. Eu passo no serviço de urgência como enfermeira normalíssima, 2 anos, em 90, é 88, 90 por aí, e depois vou para o serviço de urgência como enfermeira-chefe em 2002. Portanto, são coisas completamente distintas. A minha experiência, portanto, no inicial, como enfermeira de cabeceira, era naquele serviço de urgência terrível, com um corredor cheio de doentes, quando já ficávamos no SO, porque nós íamos rodando os sítios onde éramos escalados, e quando ficava no SO, no corredor, o corredor era qualquer coisa que não tínhamos capacidade, que nenhum enfermeiro tinha capacidade para tomar conta dos doentes, de todos os doentes. É claro que nos valíamos uns dos outros, mas havia sempre alguma coisa de mal que acontecia, não era nada agradável para os doentes, nem para nós. E pronto, essa é a primeira fase. Os balcões eram terríveis também. Várias vezes, nessa altura, as janelas dos balcões davam para a rua, abriam para a rua. E várias vezes saímos todos para a rua, de coisas que, pronto, pessoas de cabeça perdida, etc., que nos entravam. Portanto, houve muita, nessa fase foi muito, aprendi muito, mas era muito difícil. Pronto, muito, como eu digo, como disse há bocado, houve um dia em que entraram 580 doentes no serviço de urgência. Era qualquer coisa abissal, não havia capacidade para gerir aquilo. Depois passo como enfermeira-chefe em 2002, a partir de 2002. E e passo por uma reformulação, obras do serviço de urgência, que para mim foram, achei espetacular. Portanto, foi durante as obras, passamos para os claustros e foi os balcões para os Já claustros. muito recentemente, E já há alguns anos, mas em 2006, as obras, 2004, 2006. E, portanto, passaram o SO, depois passaram os balcões e depois distribuiu-se o serviço de urgência por tudo quanto é hospital, e em termos logísticos, era muito difícil. Pronto, eu tive a sorte de sempre estar acompanhada de uma equipa de fora de escala, que me ajudou muitíssimo, porque não há enfermeiro-chefe que consiga, chefiar aquele serviço, não é? Ou tem ajuda, não é? Ou tem colaboração, ou então, portanto, os fora de escala e os chefes de equipa são fundamentais, os enfermeiros-chefes de equipa são fundamentais para a chefia do serviço de urgência. E, portanto, quando voltamos à urgência, temos as salas de trauma cá embaixo, já não estão no segundo andar, portanto, não há necessidade de apanhar o elevador e os doentes graves entram-nos diretamente. Temos um SO com 21 camas, temos um corredor limpinho, sem macas. Pronto, foi durante uns tempos muito bom. Os balcões, também a concepção dos balcões era diferente, portanto não havia gente encurralada, aquilo de eu lhe dizer que tínhamos que sair pela janela,
já não era preciso porque havia um circuito interno em que as pessoas podiam sair se fosse preciso. E, portanto, houve uma concepção bastante diferente daquilo que era a urgência e foi ótimo, eu adorei. Portanto, foram anos para mim esplendorosos e principalmente depois ver o que é que veio a seguir. Voltou novamente o corredor, portanto, já não, já sem mim, não foi comigo. Considera, como se diz, por exemplo, o doutor Damas Moura, não sei se conheceu, Conheci, sim, o senhora. doutor Damas Moura dizia que havia um espírito nos hospitais, os hospitais de serviço de Lisboa tinham um espírito, no sentido de, havia um sentido de equipa, de tribo. Acha que isso existia Acho. nos Eu, nossos eu, estudos? eu digo uma coisa. O melhor exemplo é aquilo que se passava entre nós, o serviço de urgência dos hospitais civis e o serviço de urgência Santa Maria. Só existiam dois em Lisboa, portanto nós éramos inimigos viscerais, não é? Pronto. E nós fazíamos questão de receber doentes. Nenhum doente era recusado administrativamente. Todos eles eram vistos pelo médico. Quando se eram devolvidos ou iam para trás com carta médica, não era à toa, não era o dos bombeiros. Portanto, tínhamos uma posição completamente diferente daquela de Santa Maria. E eu penso que isso era da espírito da casa, nós estamos aqui porque recorrem a nós, é evidente, não conseguimos suportar tudo, portanto, se não está certo, vai embora, vai para outro lugar, vai para aquele lugar que deveria ir. Mas isto sem fazer barulho, sem aparecer nos jornais, sem. E eu penso que isso continua um pouco. Portanto, eu vejo Santa Maria, vejo isto, Fernanda Fonseca, etc. A urgência São José ouve-se nas notícias, não se ouve. E eu tenho a certeza que estão a abolir ao máximo. Muito bem. Do que viveu no Hospital São José, e se quiser alargar aos hospitais civis de Lisboa, que na altura era mais ou menos a mesma coisa, digamos assim, o que é que jamais esquecerá? Tem algum episódio que não vai esquecer nunca? Ou alguns episódios? Eu penso que pronto, não sei dizer, porque acho que o meu percurso foi riquíssimo. Há uma coisa que me orgulho imenso, pronto, posso dizer que isso não esqueço. Também foi com o mesmo conselho de administração que fez a obra, e eu abri a primeira consulta para doentes ostomizados na consulta externa. Portanto, tinha a minha vertente de chefia, de enfermeira-chefe de serviço de urgência, mas tinha uma vertente clínica. Pronto, e a enfermeira diretora da altura, eu fiz a formação de estomaterapia fora, fiz durante anos formação aqui dentro de São José sobre estomaterapia e depois consigo finalmente abrir a consulta de estomaterapia. Portanto, uma vez, duas vezes por semana eu tinha umas horinhas em que ia à parte clínica, aqui à consulta externa fazer. Portanto, isso é qualquer coisa que eu não esqueço. Foi muito gratificante conseguir, se porque a gente Essa consulta ainda existe hoje em dia? Sim, existe, sim, sim. existe. Não sei se está sediada cá, se foi para os capuchos, mas foi continuada, pronto. E foi uma coisa muito também posso lhe dizer outra que é de gritos, acho eu, que é eu cheguei a queimados. Queimados é difícil, pronto, é uma coisa. E estava na altura na cirurgia, como enfermeira-chefe da cirurgia, portanto a enfermeira diretora chama-me, que tem um convite para me fazer, mas desde já aviso que é irrecusável. Pronto, e convidam-me a ir para Queimados. E o que é que eu havia de dizer? Nada. Pronto, lá fui eu para Queimados. Foi uma experiência, pronto, muito dura. Queimados é muito duro. Traumatizante. É. Sim. Não é traumatizante, é duro. Queimados é Sim. duro. Eu tinha, portanto, como sou da especialidade médico-cirúrgica e tinha passado pela UEM, tinha muita cuidados intensivos, etc. Queimados é cuidados intensivos, pronto. E, portanto, fui capaz, ainda que não tivesse há uns anos em cuidados intensivos, acho que fui capaz de abraçar aquele desafio irrecusável. Eu vou-te fazer uma pergunta que Sim. já respondeu e a forma como respondeu quase que inutiliza a pergunta, que é
valeu a pena o tempo que dedicou ao Banco de São José? Então não falei. Eu acho pronto, adorei e adorei aquele período de sol, em que aquilo funcionou, como deve ser, em que, depois passei pela informatização dos processos, passei pela a reposição por níveis, os Pixies, tudo isso foram implementado, no meu tempo, com a minha equipa, com uma resposta, pronto, acho eu, uma capacidade de adaptação a coisas novas, muitas vezes com, pronto, algum incómodo. Epá, estamos sempre a mudar, estamos sempre a mudar. Pá, ainda bem, ainda bem. Muito bem. Ah, o que é que valoriza na instituição? Já nos falou, e, portanto, também, de alguma maneira, é uma pergunta que já foi respondida, mas pedia-lhe para que destacasse um dos aspectos da instituição. O que é que valoriza mais? A sua cultura e história, o ensino, os doentes e a experiência clínica, na verdade, um serviço em particular, a sua equipa de trabalho. Há alguma coisa que se destaque deste conjunto de elementos? Sem dúvida, a minha equipa de trabalho. As equipas de trabalho que permitem, avançar, fazer mudanças que, permitam uma assistência. Às vezes são pequenos pormenores, mas vamos fazer ligeiramente diferente. Em vez de fazermos assim, fazemos assado. São ideias que vêm nas reuniões, né, aquelas reuniões que muitas vezes fazemos e que, parecem de nada, mas que se apanham, ideias, de brainstorming, e portanto eu acho que as pessoas fazem toda a diferença, e o desejo de ser melhor, de prestar de fazer formação, de prestar melhores cuidados, estar avant-garde, pronto, Muito bem. são as pessoas. Eh, acha a OLS, na altura, os Hospitais Civis de Lisboa também se pode Hum, achar dessa maneira, porque de facto a dimensão é semelhante, agora é um pouco maior. uhum. Acha a OLS atual demasiado grande e difícil de gerir na parte que lhe diz respeito à enfermagem e particularmente na urgência? Não sei responder a isso. O LS é qualquer coisa que eu entendi, os hospitais civis eram tudo, hospitais, eram tudo serviços. Não sei agora o que implica os cuidados de saúde primários. Pronto, acho que provavelmente, o jogo de cintura, o tentar abarcar, mais uma componente que é um pouco desconhecida para nós, nós não estamos habituados a isso. E as pessoas que estão nos cuidados de saúde primários sabem daquilo, sabem muito mais que nós. Portanto, teremos nós capacidade de, aceitar, de sermos suficientemente humildes para trabalharmos em conjunto? Não sei. Eu não sei se teria essa capacidade, mas ponto, penso que é fundamental, porque eles sabem muito mais, os cuidados de saúde primários, que são um bocado desprezados assim pelo hospital. O hospital é que é importante. Mas não, são é igualmente importante ou tão mais importante. E era muito bom que se conseguisse entrosar e conseguisse cada um na sua funcionar com respeito dos outros e de forma articulada. Diz que as pessoas valem mais do que as paredes, e eu sei que a sua enfermeira acha que, portanto, na sua experiência, a história passou um pouco ao lado, Sim. digamos, foi só em momentos comemorativos. As pessoas valem mais do que as paredes. O que é que se deve fazer, o que é que se pode fazer com paredes com 250 anos de história? Essa Agora pergunta é um pouco sim, estava-me a lembrar de uma transversal coisa, para tudo. sim, estava-me a lembrar de uma coisa, deixa-me só já responder essa pergunta. Uma das coisas que eu também não esqueço, daquelas coisas, é o Hospital São José teve um grupo de teatro, pronto, do qual eu fiz parte. E cujo motor era a doutora Pilar Vicente, já não está entre nós, e eu lembro-me de entrar pelo aquele arco que tem uma história montada numa burra, que foi puxada pelo doutor Novo de Matos, com uma barriga, com uma almofada, Como se que fosse nada, era a sim. Nossa Senhora que estava grávida e não sabia que estava grávida, e vinha a urgente. Pronto. Foi qualquer coisa, esse período foi muito giro, fizemos uma série de peças, hum, pronto, muito cuja cabeça e cuja, o motor era a doutora Pilar, e portanto foi também das coisas que eu não esqueço, muito com sátiras brutais ao conselho de administração, que o conselho de administração
conselho de administração engolia e tinha uma capacidade de se rir, pronto, como todas as outras pessoas, e o que eu achei muito bom. Agora voltando, Sim, a voltar às paredes. eu acho que as paredes merecem o nosso respeito. Pronto. Agora, paredes destas são muito difíceis para permitirem uma atividade clínica adequada, pronto, segundo os estándares, etc. Portanto, as paredes têm que ser respeitadas, provavelmente de uma forma menos clínica, de uma forma mais histórica, mais Museu, mais de museu Pois. do que isso. Não, penso que temos que avançar por aí. Já percebemos que não vamos avançar, que agora o dinheiro para o Hospital Real Todos os Santos voltou para trás, não é? Parece que agora voltou outra vez para a frente. É? Sim, há Pronto. os salavancos. Ai, Já que estamos mais bom. ou menos habituados aos salavancos desta Que história bom. toda. Deus queira, porque há tantos anos que se fala na construção. Como vê o futuro do Hospital de São José a regressar agora? Vamos supor que vai regressar de facto. Para já, à sua origem, que é o nome, recuperando o nome do Hospital de Todos os Santos. Como vê o futuro do Hospital de São José? Acha que tem futuro? Eu acho que tem futuro lá, não é? No hospital, quer dizer, tem futuro cá, porque não o vamos matar, não é? Lá como Vamos novo hospital. continuar com remendos e remendos e remendos, mas no novo hospital era muito desejável. Eu sei também, esse conselho de administração do qual eu fui, pronto, eu fui adjunta da enfermeira diretora, teve muita, na concepção dos circuitos disso do Hospital de Todos os Santos. Portanto, eu rezo para que avance e que quando seja construído, já lá vão 20 anos, também ainda tenha capacidade para o nosso movimento, que não seja daquelas coisas que foi concebida para um movimento X e agora o movimento é X mais Y. Portanto, acha que é desta Espero que sim. Faço figas. Sim, faz figas. Bem. O que é que não levaria daqui, do Hospital de São José, deste onde nos encontramos, para o novo hospital? O corredor do serviço de urgência. E o que é que levaria? As pessoas. As equipas. E o que é que acha que deve caracterizar em termos de atendimento o novo hospital? Em termos de enfermagem, em termos clínicos, o que é que deve ser a principal preocupação do novo hospital? Qual deve ser? Aquela que toda a gente enche a boca, mas é muito difícil de fazer, que é o estar voltado para os utentes, para as famílias, o estar aberto. Não fechado, não enquistado, não tapar as coisas, o abrir. Muito É obrigado. isso. Muito obrigado. De nada. 250 anos do Hospital São José. Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.